E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop OAB, sobre a nova OAB, né, 38. Vai contar aí com mais 3 disciplinas, dentre as quais uma disciplina muito importante, a disciplina do Direito Financeiro. Estou aqui com meu amigo Daniel Lamonier, que também ministra a aula de financeiro, né, Daniel? E a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês. Na verdade, o objetivo desse workshop é muito mais deixar vocês aliviados, né, tranquilizar vocês. O direito financeiro não é esse bicho de 7 cabeças, que na verdade ele já vem sendo cobrado, né, Daniel? Eu queria que você se apresentasse rapidinho e já falasse sobre isso. Já tem cobrança do direito financeiro? Será que tem muitas leis que a gente vai ter que estudar para isso? Como é que é esse negócio aí que vai começar de novo, de novidade no nosso ano de obra? Olá pessoal, olá Marcos. Olha, achei que muitas pessoas, quando viram, né, que haveria o ingresso de novas disciplinas e viram ali o direito financeiro, ficaram preocupadas, né? O que é isso, direito financeiro? Como é que atua? Só como você disse, não é tanta novidade assim. Por quê? E até por qual motivo que estamos nós dois aqui com a disciplina de direito financeiro? Direito financeiro aborda tanto direito constitucional quanto também direito tributário. E por isso, todos que já estudaram, viram na faculdade sobre constitucional, sobre tributário, em algum momento tangenciaram em direito financeiro. Em constitucional, nós estudamos finanças públicas, estudamos orçamento público, e olha só, o que é um dos carros-chefes do direito financeiro? Justamente a parte de orçamento público. Então, eu tenho que me preocupar com o direito financeiro, tal qual você se preocuparia com as demais disciplinas. Por que isso? Você tem que acertar 40 questões na prova, 50% da prova, e cada questão vai fazer muita diferença. Só que tem outra pergunta, né, Marcos? Já foi cobrado, então, o direito financeiro? Até dei aqui umas dicas. Você já viu alguma questão de financeiro aparecer na nossa prova nos exames passados? Então, Daniel, na verdade, o que a gente tem que sempre pensar é que o direito é um só, né? Na verdade, embora a gente divida aí entre várias disciplinas, essas disciplinas se comunicam muito. Inclusive, importante também nós lembrarmos que a FGV gosta muito de cobrar a interdisciplinariedade. Acho que você que já estuda aí para o exame de ordem deve saber que tanto na primeira fase como na segunda, a FGV gosta desse termo, de cobrar as disciplinas entre si. E por isso que a gente colocou essa pergunta, né? Já era cobrado o direito financeiro? Na verdade, gente, já era cobrado, né? Porque a gente tem um capítulo da Constituição todo dedicado às finanças públicas. Do artigo 163 até o artigo 169 da Constituição, nós temos lá inúmeras regras falando de direito financeiro. E você já via isso no direito constitucional, com a equipe de constitucional, com o Daniel. Então, na verdade, você já estudava direito financeiro sem nem mesmo, talvez, se perceber, né? Nem mesmo perceber que estudava. E também nós temos aí vários pontos de contato com o direito tributário. Por exemplo, o direito financeiro estuda as renúncias fiscais, as isenções, as reduções de base de cálculo, né? Então, você também já estudava direito financeiro quando você via lá tributário comigo, com o Alessandro, via lá, por exemplo, isenção, por exemplo, anistia fiscal. O que vai acontecer é que aqui a gente vai se preocupar em trabalhar mais detalhes dessa matéria. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, quando existe uma renúncia fiscal, se existe alguma medida a mais que precisa ser tomada, né? A gente vai se preocupar um pouquinho a mais em definir o que é receita, o que é despesa, quais são os tipos de despesa. Na verdade, o que a gente vai fazer a partir de agora, no exame de ordem, é aprofundar um pouquinho o que você já vinha estudando. E aí, uma pergunta que eu acho que o pessoal deve estar se fazendo, Dani, e eu queria que você respondesse, é se vai haver muitas leis para estudar. Porque quando a gente pensa numa disciplina nova, né, seja eleitoral, seja previdenciário, que também vão aparecer no exame de ordem, acho que a primeira pergunta que os nossos alunos fazem é: e agora, né? Quantas leis a mais eu vou ter que estudar? O que é de novo que tem, Dani, sobre norma jurídica? Quais são as leis novas que a galera vai ter que estudar para financeiro? Boa, então vou falar das leis, do que mudou, né, que veio de novidade, mas também reforçando algo que você já disse, do que já vinha sendo cobrado. Então, na Constituição Federal, nós temos o capítulo de Finanças Públicas, que cuida do artigo 163 até o artigo 169. São 6 artigos, embora eu tenha ali um desdobramento em A, B, C, em alguns artigos, e conteúdo que já foi cobrado, por exemplo, foi questionado se o Tesouro poderia fazer algum tipo de empréstimo à administração pública, já foi questionado sobre o motivo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi uma questão de violação orçamentária. Aí a novidade fica por conta da Lei 4.320, vai falar sobre as modalidades de despesas e de receitas do poder público, e também da Lei Complementar 101, que fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente também já abordava um pouquinho sobre esse assunto
quando discutia, por exemplo, a exoneração de servidores públicos estáveis em razão do excesso de despesa com pessoal. Então, quando atinge um limite de gasto que está na LRF, eu vou acionar aqueles gatilhos. Primeiro, eu tenho que tirar servidores comissionados, determinado percentual, efetivos não estáveis, até ir para os estáveis, que é algo que a gente já estudava em constitucional e também em direito administrativo. Então, tem duas normas novas, mas o grosso que tende a ser cobrado na prova é a parte constitucional. E também, em tributário, você falando aí desses dois exemplos, várias coisas, né? Inclusive das matérias que são afetas às finanças públicas, por exemplo, a regra que não pode haver vinculação das receitas de impostos a fundos, órgãos ou despesas. A gente já via isso no direito tributário, seja na primeira fase, seja na segunda fase, enfim. Na verdade, gente, o que vai acontecer agora é que o direito público, e eu gosto sempre de falar sobre isso, aí o Daniel, vai ganhar um plus, né? Vai ganhar um pezinho a mais, no sentido de vai ganhar uma disciplina a mais, pelo menos uma disciplina se tratando do direito financeiro. O que a gente quer fazer hoje, eu acho que a principal finalidade desse workshop é deixar você tranquila, você tranquilo, que você não vai enfrentar aí um volume muito grande de coisas muito novas. Muitas delas você já tem visto, você já vem estudando, se você já está fazendo uma segunda vez, uma terceira vez o exame de ordem, ou se você acabou a faculdade agora. A intenção é essa, é mostrar para vocês que nós já vimos estudando isso e que a gente vai apenas acrescentar um conteúdo. O Daniel falou aí da Constituição. Eu, particularmente, Daniel, e sei que você também, porque a gente conversou antes do workshop, eu acho que a FGV vai centrar muitos esforços dela na Constituição. Aliás, ela faz isso já, né, Dani, em outros ramos aí do direito, em outras disciplinas. Internacional, por exemplo, você estava falando, né, que vocês também estudam o direito internacional. Então já vem, a FGV mostra que quando ela cobra uma disciplina mais específica, ela se preocupa muito com a Constituição. E vocês viram aí o Daniel falando, tem vários artigos da Constituição, inclusive artigos bem importantes, por exemplo, o artigo que fala das leis orçamentárias, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PPA, e a própria Lei Orçamentária Anual, está lá dentro do sistema financeiro e certamente, minha opinião, e tenho certeza que a do Daniel também, a FGV vai cobrar muita coisa da Constituição. Nós não sabemos ainda, é importante a gente falar disso, quantas questões vão aparecer de financeiro. Nós, eu e o Daniel, a gente estava conversando sobre isso, nós apostamos em duas questões. A gente prevê aí, tendo em vista as outras disciplinas que são mais específicas, disciplinas que são, digamos, entre aspas, né, menos importantes, são cobradas duas questões. É o que acontece com filosofia, né, Dani, com ambiental também, que a gente chama de menos importantes, mas até é um erro falar isso, mas as disciplinas que têm menos volume, que têm menos peso, elas aparecem com duas questões, né? Eu vou até tirar esse termo menos importante, porque, na verdade, é aquela disciplina que tem menos peso no exame de ordem, vem com duas questões, e certamente, né, Dani, acho que sua opinião também, a gente acredita que financeiro vem também com duas questões, né, Daniel? Exato, até pela quantidade do conteúdo de direito financeiro. Mas ainda não dá para ter essa certeza, a gente não sabe ainda como é que ficar essa distribuição de questões a respeito de todas as disciplinas. Então a gente vai ter que aguardar, mas se vier duas questões, já está dentro daquilo que aparecia em constitucional, tangenciando com tributário. Então nisso a gente não vai ter tanta mudança. Quando a gente fala também sobre a parte financeira, né, direito financeiro, vamos questionar assim, mas por que que a gente vai ter isso numa prova da OAB? Porque advogados privados e públicos atuam na parte de direito financeiro. Então, muitas vezes, estou diante de uma licitação, estou diante de um contrato administrativo. Agora, meu cliente é o licitante, ou meu cliente é o contratado. Será que a administração pública tem recurso para pagar aquele meu cliente? Será que emitiu a nota de empenho? Será que fez, né, a nota de reserva durante a licitação? Então, são coisas que vão atingir a gente. Se um agente público ele libera a execução de algum contrato, mas não tinha feito aqui a observação da previsão do recurso, ele comete improbidade administrativa. Então, a gente começa a intercalar ainda mais diferentes disciplinas e direito financeiro faz parte do nosso dia a dia. Boa, Dani. Eu vou colocar agora na tela, gente, o que que a gente espera, né, as expectativas que a gente tem em relação aos pontos que a FGV vai cobrar. Nós não temos o edital ainda, o Daniel falou agora há pouco, nós não temos ainda o edital, portanto, nós não temos certeza ainda do que vai ser cobrado, mas dentro da nossa experiência, e até já analisando provas anteriores feitas pela FGV, não da OAB, claro, mas de concursos públicos, a gente enxerga esses 9 pontos como pontos que nos esperam, talvez, né, nos esperam no exame de ordem.
Primeiro ponto, a atividade financeira do Estado é um ponto, digamos assim, preambular. A gente precisa entender o que é a atividade financeira, né? Que é a obtenção, a gestão e a aplicação dos recursos que são necessários a atender às necessidades coletivas públicas. Então, é preciso que a gente entenda um pouco do que é essa atividade financeira e faça a diferença com relação a outras atividades. Inclusive, algumas atividades administrativas, como, por exemplo, serviços públicos. Então, eu acredito que esse ponto um aí, com certeza, vai aparecer no edital. O ponto 2, eu acho que é bem a cara do Daniel, que são as fontes do direito financeiro, né, Dani? Porque tem muita coisa dentro do direito financeiro que exige lei complementar. Eu acredito que isso também, acho não, com certeza vai aparecer, né, Daniel? Vai conversar com o direito constitucional a respeito de medida provisória, já que medida provisória não pode tratar de assunto de lei complementar, só de lei ordinária, então deve cair algo do gênero. Sim, sim. Com certeza também a lei de responsabilidade fiscal, que o Daniel acabou de falar, tem um papel muito importante, a lei complementar 101, a gente chama assim, mas é a lei complementar 101, que trata dos limites de despesa, por exemplo, importantíssimos, né? E dentre outras coisas, na verdade, o grande objetivo da LRF é trabalhar com a gestão responsável das finanças públicas, e isso foi considerado um divisor de águas no Brasil, né? A LRF, a Lei Complementar 101, é considerado pela doutrina unanimemente como um divisor de águas, porque veio trazer essa questão da responsabilidade fiscal. Então, com certeza, gente, vai aparecer LRF. Claro que essa lei é bastante extensa, o examinador não vai certamente cobrar todos os artigos, mas com certeza no edital essa lei deve aparecer. Também despesas públicas, né, Dani? Despesas, receitas e renúncias de receita, né? Sim, também são temas importantes para a gente entender aqui qual que é a receita. Aqui vai entrar até um ponto bem interessante quando vai na despesa, Marcos, que vai ser sobre precatórios, que também já era abordado em constitucional. Vai aparecer aqui para a gente, para entender se tem ordem de preferência, se mesmo na ordem de preferência eu tenho alguém especial, né? Como que é o processo do precatório, qual que é o prazo para poder inscrição, né, daquele crédito ou débito do ponto de vista, né, para fazer o pagamento. Então, bem legal. Qual é a consequência se o presidente do Tribunal de Justiça não colocar, né, não gerar esse precatório? Então, tem bom espaço aqui para questões ótimas na prova. E também a classificação, né, das despesas, despesas correntes, despesas de capital. Isso está lá na Lei 4.320, né, que é uma lei da década Uhum. de 60. Então, talvez, a gente não sabe ainda, mas o examinador ele queira cobrar também essa classificação das despesas. Lembrando que as renúncias de receita, elas já são tratadas parcialmente pelo direito tributário. Então, quando você estuda direito tributário, automaticamente você também está estudando direito financeiro. Quando você estuda direito constitucional, com o Daniel, automaticamente também você está estudando direito financeiro. O ponto 7, o ponto da repartição de receitas tributárias, a gente colocou aí, mas na verdade esse ponto ele já é estudado pelo direito tributário. Inclusive, eu acho que talvez, e aqui é tudo talvez, né? Infelizmente ou felizmente, talvez o examinador migre esse ponto do direito tributário para o direito financeiro, ou acabe cobrando nos dois, nas duas disciplinas, Uhum. e só mude a abordagem, né? Então, a gente estuda lá, por exemplo, a repartição de receitas de PVA, a repartição de receitas de ITR, de imposto de renda, ou seja, você já está estudando, porque você já tem, na Uhum. verdade, aulas sobre isso. O orçamento público, né, Dani, que a Constituição fala muita coisa sobre ele, né? Sim, eu acho que esse é o tema mais forte de financeiro. Se eu fosse examinador, seria o tema com maior facilidade para fazer questões. É onde tem mais conteúdo, é onde é mais próximo do dia a dia. É aquela questão de não poder começar, por exemplo, um novo programa sem ter previsão na lei orçamentária, entender os prazos para a edição dessas leis, o que acontece se eu atrasar nesse prazo, o que acontece com o Congresso Nacional, se ele pode entrar em recesso ou se ele tem que continuar trabalhando até terminar o orçamento, ou não tive orçamento do novo ano, como é que eu começo a pagar as contas, não é? Então tem muita coisa aqui sobre orçamento público, já com base na Constituição, que aparecia na segunda fase de Const, aparecia menos a primeira, mas agora eu acho que vai aparecer mais para gente. Com certeza. E, por fim, fiscalização e controle, que também tem um ponto de contato muito grande, tanto com o direito constitucional, como também com o direito administrativo. Né? Quando a gente estuda lá no direito constitucional, por exemplo, as competências do TCU, que também estudamos no direito Uhum. administrativo, nas normas de controle, ou seja, também aqui a gente tem um ponto de encontro muito grande entre essas três disciplinas, conste, administrativo e tributário. E é por isso que a gente reitera aqui que vocês devem ficar tranquilas, tranquilos, porque, na verdade, vocês já estão estudando para o exame 38. Sem querer ou querendo, vocês já estão estudando direito financeiro para o exame 38, né, Daniel? Eu acho que é isso. Sim,
Marcos, e quando a gente, em administrativo, nós já tínhamos uma aula que era sobre o controle da administração pública. E aí falamos do controle externo e interno, você falou agora do Tribunal de Contas, não é? O controle feito pelo Legislativo, com apoio do Tribunal de Contas, e o controle interno, quando eu olho as 5 fiscalizações, eu tenho lá uma fiscalização chamada de fiscalização orçamentária. Então a gente já estudava isso antes, para quem está assistindo a gente perceber, tá, vai ter mais conteúdo? Vai, mas a maior parte desse conteúdo nós já estudávamos nos exames passados, então não se desespere, você vai conseguir encontrar esse conteúdo, vai conseguir compreender essas questões, vai para a segunda fase, vai para aquela disciplina que você ama na segunda fase, então é uma caminhada. E a gente vai estar aqui para ajudar vocês a tornar mais fácil ainda a compreensão sobre o direito financeiro. É isso aí, Dani. Nós vamos nos encontrar então em financeiro, eu, o Daniel, juntamente com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos nossos Instagrams, né? Meu Instagram é Marcos Aurélio Freitas, o seu, Daniel? Meu @danlamunier. @danlamunier. E é isso, gente. Fiquem tranquilos, contem conosco. Vamos conversando. Quando sair o edital, a gente pode conversar mais ainda, né? Fazer um checklist ainda desses pontos que a gente indicou, com relação aos pontos que realmente vão aparecer no edital. Mas fiquem super à vontade para mandar mensagens, fiquem super à vontade para tirar dúvidas. E com certeza mudou, mas vocês vão continuar sendo aprovados da mesma forma. Um grande abraço, um grande beijo e até um próximo encontro. Tchau, tchau.